você não pode andar. Para avaliação boa dos locais, dos locais que vendem coisas ou que entregam, enfim. A logística de agro é um pouco diferente. Em alguns momentos é mais fácil, em alguns momentos é mais difícil. Até por a gente não operar em grandes centros, então, nunca vai ter um relacionamento bom com o comercial, porque o comercial quer fazer sempre o que é melhor para eles, ou para os fornecedores, ou para os clientes. E a logística, às vezes, tem que se virar para fazer isso acontecer. Então, se você pensa numa área que tem muito desafio no dia a dia, tanto de relacionamento quanto da operação em si, é a logística, né? Então, quando a gente fala de logística agroindustrial, eu posso falar pela parte do agro. Eu trabalho com exportação de soja, milho, algodão e trigo, mas aqui eu gostaria de focar um pouco mais na soja, que é até o que está acontecendo esse ano, para contextualizar quais são os problemas, quais são os desafios. A gente vai falar só de soja, tá? Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre outro produto, a gente no final pode até tirar, mas o que eu vou falar aqui é mais em relação à soja. Tá? A Glencore é uma empresa holandesa, né? Na verdade, ela foi criada na Suíça e hoje a matriz global é em Rotterdam, na Holanda. E entrou no Brasil na década de 90 e decidiu vender todos os ativos, saiu porque não estava dando dinheiro, e como a Glencore é uma trading pura, eles olham o dinheiro, eles não querem saber se você vai fazer 1 tonelada ganhando $1 milhão por tonelada, ou 1 milhão de toneladas ganhando $1. Eles olham o dinheiro que eles querem ganhar, quando não compensa, eles saem fora e boa. E, na verdade, até pelo Brasil ter crescido muito da década de 90 em relação ao agro até agora, eles resolveram voltar em 2010. Né? Então, em 2010, falou, não, vamos fazer soja e milho de novo, vamos tentar novamente. Então, a empresa chegou, é uma empresa extremamente rica, tem muito dinheiro para investir, e essa parte de agricultura, a menina dos olhos é o Brasil, né? Porque tem capacidade, tem, vamos dizer assim, área para plantar, então acha, não, a produção vai aumentar tantos milhões de toneladas, vamos com calma. Eu falo, eles até acham que eu sou ativista, porque eu falo, vamos com calma, não precisa acabar com todas as florestas, né, só para plantar soja, pelo amor de Deus. Então, essa questão assim de o Brasil ser um desafio, porque ao mesmo tempo a infraestrutura do Brasil não está acompanhando as produções. Então, onde mora todos os problemas é justamente na infraestrutura. Estradas, ferrovia ainda numa malha muito pequena em relação ao resto do mundo, e as pessoas de fora não entendem como é que funciona o Brasil, não sabem que uma BR, uma rodovia federal pode ser de terra, e existe, e assim você fala, nossa, uma BR, né, uma rodovia federal. E eu, como já viajei muito por esse Brasil, falo, a maior parte das estradas que realmente influenciam na minha carteira de trabalho são de péssima qualidade. Né? Então, assim, você não consegue... Como é que você faz um custo baixo numa estrada que é horrível e o caminhão, às vezes, tem relatos assim, de caminhoneiro que perde, tipo, 10 pneus voltando. Ou quebra o eixo porque teve que ser rebocado porque atolou. Então, assim, quando você vê os caminhoneiros reclamando muito, não, você fala, pô, os caras só reclamam, os caras estão ganhando dinheiro. Só que é sofrido. Eu não convivo com isso, mas é sofrido realmente. A gente, quando vê a realidade, você fala, cara, a vida do caminhoneiro é uma vida complicada. E por isso eles querem ser remunerados, né? Aquele negócio do frete mínimo, que foi uma briga em 2018, a greve, enfim. Mas você vê que quando o caminhoneiro resolve parar, por a gente depender tanto do caminhão efetivamente, o país pode parar. E assim, então a gente fala, não, deixa eles quietinhos lá que eles vão cansar. Tudo bem, só que a gente vai ficar sem combustível nos postos, vai ficar sem... Os supermercados vão ficar sem produto e tudo mais. Então, o grande desafio da logística, isso falando como um todo, e a gestão tanto de planejamento como de operação, é você movimentar tudo que você tem para movimentar no tempo certo, no menor custo possível. E isso no Brasil eu falo que ainda vai ficar bom, eu não espero ver na minha geração, mas eu acho que
um dia a gente vai perceber que a infraestrutura é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E eu, como participo de vários grupos, assim, com o DENIT, a NTT, a Biol, eu vejo que a gente está muito atrasado perto dos outros países, assim, mas muito atrasado, assim, um nível que assusta às vezes. Então, eu sou gestor de rodoviário e de ferroviário, logo dos dois piores, né? Porque o hidroviário ainda é um pouco menos complexo, né? E tem uma briga menos ferrenha com os outros modais, mas o rodoviário e o ferroviário, eles acabam se batendo de frente, né? Então, eu sou responsável logo por esses dois, tenho muito desafio na minha carteira. A movimentação, ela depende muito ainda de uma previsão para os próximos anos. Então, assim, quanto que vai custar o frete de Sorriso, no Mato Grosso, até Santos em 2022, em fevereiro? Meu, não sei nem quanto que vai custar no mês que vem, quando que eu vou saber em fevereiro? Então, você pega toda aquela questão de estatística, quanto foi nos últimos anos, tal, e aí chega lá em fevereiro de 22, você vê se acertou ou se errou. Normalmente a gente erra, né? A gente só tenta não errar por muito. Então, basicamente, o meu dia a dia é tentar adivinhar o futuro e se virar com o presente, né? Então, resumindo bem, é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de desafio de logística dentro do Brasil, ele é como um todo. O brasileiro não gosta de planejar e o brasileiro se lasca para operacionalizar. Então, o desafio, se alguém aqui pensa em trabalhar com logística, tem que ser uma pessoa que realmente gosta de muito desafio. Porque no dia a dia é muito difícil, é muito complicado você lidar com ego de produtor, ego de ferrovia, e você tá ali no meio tentando fazer esse lado comercial entre um e outro. O próprio comercial da empresa que você trabalha tem os interesses dele, obviamente, né? E no nosso ramo do agro, de soja e de milho, é volume. Não, quem faz mais volume é o cara. Então, assim, você comprar muito volume não quer dizer nada, porque se você comprar 1 milhão de toneladas ganhando $30 por tonelada, ou comprar 5 milhões de toneladas perdendo $5 por tonelada, é meio óbvio que compensa você fazer 1 milhão de toneladas. Mas isso não influencia. A pessoa vê mais volume e tal. Então, isso é um dos... Aí que começa o desafio, né? Você colocar um elefante numa casinha de cachorro. O cara acha que comprar 1 milhão de toneladas, a gente tem capacidade para 300 mil toneladas, o que a gente faz com o resto? Então, esses são os grandes desafios da logística. E o que a gente entende por logística mais num sentido mais orgânico? Linearidade. Então, se você tem 100 mil toneladas para fazer num mês, você divide 100 mil, divide por 30 dias e você tem que fazer todo dia um pouquinho. Não adianta você querer carregar tudo nos primeiros 10 dias ou tudo nos últimos 10 dias. Você tem que ser linear. Então, esse planejamento é o que faz a grande diferença. Se você consegue se planejar e consegue realizar mais ou menos... Claro que os problemas vão acontecer, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de problemas, vocês vão ver que não dá para vocês... vamos dizer assim, prever algumas coisas, mas o normal num ano que não seja um ano atípico como esse, é que você tem uma linearidade, assim, a colheita ocorre no momento certo, você consegue acompanhar a colheita carregando numa forma orgânica. Não, a colheita atrasa. O que acontece? Um terminal, ele tem uma capacidade de descarga de 80 mil toneladas por dia, por exemplo, um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil. Se você não carrega 80 mil, você não carrega 1, 2, 3, 4, 5 dias, esse volume vai se acumulando e nos dias subsequentes, o terminal não vai fazer 240, 320 mil toneladas, porque ele não tem capacidade para isso. Só que todo mundo quer carregar ao mesmo tempo. E aí que surgem os gargalos que a gente chama, né? Então, eu tenho um contrato que rege que eu preciso retirar a soja em abril. Beleza. Então, em abril eu coloco lá, eu tenho 10 mil toneladas. Bom, eu vou fazer mais ou menos uma estimativa de quanto... Eu não vou carregar as 10 mil toneladas em 30 dias, às vezes eu carrego em 10, só que reservando espaço para os outros 20 dias para outros contratos. Então, você tem que pegar o bolo, dividir mais ou menos o quanto você vai carregar por dia de cada um
e ficar dentro dessas cotas que você tem por dia. Tudo que você vai trabalhar hoje no Brasil, ele é regido por cota por dia. Então você vai lá, contrata um terminal, o terminal fala assim para mim, quanto você quer de capacidade? Eu falo, no mês eu quero 90 mil toneladas para o mês X. Você vai receber, beleza. Então, o que o terminal faz? Ele pega essas 90 mil e divide pela quantidade de dias do mês. Então, se um mês tem 30 dias, 3 mil toneladas por dia. Aí surge a parte anterior. Você vai pegar tudo que você tem de compra para encher essas 90 mil e vai dividir. Eu vou carregar esse contrato primeiro, esse contrato depois, esse aqui eu carrego ao mesmo tempo desse. E aí você monta e vai enchendo as caixinhas, que a gente chama. Né? Não é tão simples assim, na teoria é muito fácil, mas quando a gente pega para fazer no dia a dia e você tem uma equipe, cada um faz uma coisinha, dá muito certo. Então, quais foram os desafios desse ano? Quando você tem essa linearidade, é muito simples, porque o frete não estoura, ninguém quer carregar na frente do outro. Então, você acaba conseguindo segurar o custo. Esse ano, a gente teve, em média, por conta de chuva, por conta de atraso de plantio e tudo mais, 30 dias de atraso. 30 dias de atraso numa operação que movimenta, sei lá, acho que só no Mato Grosso carrega umas 150 mil toneladas por dia. Você faz a conta. Bom, em um mês de atraso disso, o que vai acontecer no mês seguinte? Vai ser uma loucura. Todo mundo tem que retirar os contratos, todos os contratos do produtor, ele vai lá e coloca, tá aqui, tá disponível, pode retirar. Só que são todos ao mesmo tempo, tanto os de janeiro quanto os de fevereiro. Então, vira aquela loucura. O que a gente vai tirar primeiro? O cara pode cancelar um contrato, o prejuízo é enorme quando você cancela um contrato, então você não pode dar motivo para o produtor. Ele fala assim, mas a colheita atrasou. E aí o comercial fica passando pano e a logística tem que se virar. Então, fala, não, vamos carregar. Vão ter os gargalos, não tem o que fazer, você vai acabar tendo que carregar alguma coisa para março, mas isso vai muito da negociação do dia a dia. Então o comercial vai lá, fala com o produtor, fala, não, eu não vou conseguir, você me atrasou 30 dias, eu não vou conseguir carregar isso agora, vamos mandar até março aí e tal. Então o cara fala, não, beleza, você me paga uma armazenagem e fica tudo certo. Tudo bem, o custo já aumentou. Aí você fala assim, não, a armazenagem está absurda, vamos carregar mais rápido. Com uma frota no Brasil que ainda está muito incerta de quantos graneleiros tem, o frete, quanto que você estimou para o mês de fevereiro? Sinop para Miritituba, que é um dos casos que a gente tem, a gente estimou R$210 por tonelada. Beleza, aí você abre lá, sei lá, R$200 por tonelada, vai começar a carregar, não vai caminhão. Não. Por quê? Porque o outro player abriu a 210. Aí você faz o quê? Aumenta para 215. Aí o outro player fala, não, eu não vou perder meus caminhões. 220. Com isso, o frete chegou a R$260 por tonelada. Então, assim, o prejuízo só vai aumentando. E aí, no fim, você não consegue operacionalizar do mesmo jeito. Mas essa guerra comercial entre as tradings, e assim, não adianta, não tem como você fazer um cartel e falar, não, vamos todo mundo carregar 230. Porque cada um tem seus interesses, tem seus navios esperando no porto, enfim, tem uma série de fatores aí que influenciam na cadeia logística. Mas tudo que acontece de anomalia que afeta a linearidade é o que vai afetar a logística. Atraso, antecipação, tudo que acontece em relação ao tempo é o que a logística vai ficar mais sobrecarregada ou não vai ter produto. Tem momentos que a gente fala, pelo amor de Deus, eu preciso de produto. E não tem. O que aconteceu em janeiro desse ano. Tem vendas também, então tem navio chegando e não tinha soja. Aí você vai falar assim, não, o navio espera. Beleza, $25 mil por dia de demurragem. Então você vai fazendo a conta, com câmbio a 5,70 do jeito que estava, é só prejuízo. Aí você fala, por que eu tô trabalhando? Né? Aí você fala, não, em outro lugar eu tô ganhando dinheiro, porque o contrato de venda tá, sei lá, você tá ganhando em relação à compra, sei, $300 por tonelada. Então você tá ganhando, ainda tá conseguindo compensar os prejuízos. É o que eu falo. Trading é você ganhar mais do que perde. Então, assim, não quer dizer que você vai ganhar em todo ponto. Vai ter ano que vai ser maravilhoso, mas vai ter ano que você vai ter que segurar
e tentar perder o mínimo possível em cada ponto para ver se você consegue ainda ganhar um dinheiro no final. Você fala assim, todos esses prejuízos, o Brasil nossa, o resultado do Brasil no global vai estar um inferno. O presidente global ligou na semana passada parabenizando. Aí eu falo, cara, a gente só perdendo dinheiro de frete, uma loucura, e o cara parabenizando. Então, alguma coisa ele tá vendo do lado de lá que tá ganhando dinheiro, porque a gente não tem acesso, assim, quando é uma empresa multinacional, global, a gente não tem acesso ao resultado global, né? A gente tem acesso ao nosso aqui. Então, isso é uma questão que, às vezes, aí você fala assim, não, já que a gente tá ganhando dinheiro, vou soltar o frete. Não, a gente tem que segurar o máximo possível. Então, é aquela briga de foice. Aí você fala assim, não, qual é o menor custo possível? Ferrovia. Beleza, vamos contratar a ferrovia. A ferrovia já vendeu toda a capacidade dela. Você não vai. Eu posso oferecer R$300 por tonelada para a ferrovia, que a ferrovia fala, cara, eu não consigo te atender. Porque eles têm uma limitação de terminal, têm uma limitação de ativos. E hoje, no Brasil, os picos de safra, né, fevereiro, março, abril, você pode ligar para qualquer ferrovia aí que você não vai conseguir contratar 1 quilo, porque eles já estão tomados, né? Então, como é que... quero contextualizar o geral para dizer, quando que você decide quando fazer ferrovia, quando você fazer rodovia? É muito dependente de vários fatores. E aí que você entra em N variáveis. Eu preciso fazer 6 milhões de toneladas no ano. Beleza. Quanto que é a capacidade desse terminal em rodoviário direto? Ele faz 100 mil toneladas no mês. Não, então eu preciso fazer 250 mil, eu preciso contratar 150 mil de ferrovia. Mas aí você vai entrar na negociação. Quanto antes você contrata um volume com a ferrovia, você consegue uma negociação melhor. Porque tudo com ferrovia, com hidrovia, vai funcionar em cima de contrato. Rodoviário, spot. Você até pode fazer um contrato, mas por experiência de 10 anos, nunca dá certo. Agora, ferrovia e hidrovia, você vai ter que contratar a capacidade deles para um determinado mês, para um determinado origem e destino. Então, a Glencore, eu entrei em 2016 lá, que já estava no meio de um ano ruim, que tinha uma quebra de safra de milho absurda. Eu falei, nossa, entrei na hora errada. Foi um ano excelente para o frete. Por quê? Porque não tinha produto. Então, o frete que a gente normalmente faria R$260 por tonelada, a gente conseguiu fazer R$170 por tonelada. Então, o dinheiro na conta frete, né, que é o orçado e realizado, ele foi enorme. Aí eu falei, entrei na hora certa. Só que, por sorte, ou por estratégia da empresa, não tinha nenhum contrato com ferrovia. Porque quando você contrata uma ferrovia para um mês, você faz um compromisso com ele. Para ele te garantir aquele volume, existe um termo que é chamado de take or pay. Ou seja, ou você pega ou você paga. Se você não utilizar a capacidade nos mínimos contratuais, você tem que pagar uma multa em reais por tonelada do que você não utilizou. Então, você vai falar assim, não, se o rodoviário direto tiver mais barato, eu mando o rodo e deixa a ferrovia para lá. Não, você vai ter que pagar lá, e normalmente é 70% da tarifa que você fechou. Então, você vai falar assim, vou pagar 70% da tarifa para não utilizar? Vou usar. Pode ser, em determinados momentos vai ser bom, em determinados momentos vai ser ruim. Quem tem um contrato grande consegue negociar tarifas menores, mas o risco de você ter uma quebra de safra, não conseguir cumprir o contrato com a ferrovia é muito alto. Então, monetariamente, você precisa falar, não, então é melhor já contratar tudo de ferrovia? Não necessariamente. Você precisa ter uma análise, um planejamento, uma inteligência prevendo alguma coisa. Então, você tem que sempre ter em mente que todo contrato que você fizer de logística, ele vai ter um risco. Tá? Então, não adianta... Todo contrato em geral, né? Mas na logística, quando vem um risco grande, né? Esse ano não tinha produto em janeiro. Eu tinha contrato com ferrovia. Como 120% dos players, todos tiveram problema com take or pay em janeiro. Ou seja, todos tiveram que pagar alguma multa em relação a janeiro de volume que a gente não performou. E por culpa nossa. Nossa, entre aspas. O produtor não entrega, mas o comercial passa a mão na cabeça, e aí a gente que
tem que tentar negociar com a ferrovia alguma coisa. Não, eu te jogo o volume para mais para frente, eu, sei lá, rolo o volume para 2022, a gente já contrata um volume para 2022, tenta fazer essas negociações. Então, a logística, ela vai envolver muita negociação, assim como o comercial. Se você acha que, assim, não, o que eu preciso ter de perfil para que a logística, para que eu trabalhe e consiga ganhar dinheiro ou ter sucesso profissional, vamos dizer, né, na logística. Você tem que gostar de número. Quem não gosta de número, esquece, não vai conseguir se dar bem com logística, porque eu fico o tempo todo fazendo, eu mais vejo número do que letra na minha vida. Então, é uma coisa que você tem que gostar, né? Outra, você tem que ter muita noção de planejamento. Assim, planejamento é número. É número, só que você precisa entender que você tem que sempre estar tentando adivinhar o futuro com base no passado. Então, assim, eu acho que em 2022, por exemplo, vai ser uma safra mais tranquila, porque tende que o plantio tende a ser mais linear, a colheita e tudo mais, e não vai ser essa loucura. Mas, com o diesel subindo 30%, que nem subiu esse ano, você acha que os fretes vão voltar a ser como eram antes? Eu acredito que não. Porque se começar a espremer muito o frete rodoviário, tem um perigo de uma greve. Dentro de um ano de pandemia, que tudo está exigindo logística, pensa bem. Se a gente tiver uma greve de caminhoneiro hoje, todo mundo precisando que entregue as coisas, o que vai acontecer com o Brasil? Vai acabar o Brasil. Você não vai ter como entregar as coisas, você não vai ter como pedir, os mercados já vão ficar mais... vai dar o caos, o colapso. Então, assim, eu acho que os fretes, o custo deveria baixar com base no diesel, que eu acho que não vai acontecer pelo menos no próximo ano, e a demanda, né, se ajustando com base nisso. Todas as tabelas de precificação para os anos seguintes, a gente já está aumentando, já esperando um cenário. E o próprio produtor já está esperando um frete mais alto, porque está vendo o que está acontecendo esse ano. Então, porque é muito daquilo, né? Quando você quer comprar uma coisa, você vai lá e você fala assim, não, eu quero pagar R$100 a saca, por exemplo. O produtor vai olhar e fala, não, eu quero vender a 110. Beleza, então não vamos fechar negócio. Então, o cara tem que querer comprar e o cara tem que querer vender naquele valor. E aí você chega no meio termo, a negociação é assim. Para o cara saber, eu quero 110, ele está prevendo um custo da operação. Que funciona da seguinte forma: você compra a soja do ponto A para o ponto B. Quais os custos que eu vou ter do ponto A para o ponto B? O custo dessa soja no porto tem que ser $400 por tonelada. Beleza, eu vou ter um custo de $30 para levar essa soja do ponto A para o ponto B. Ou seja, eu posso pagar 370 para o produtor. Ô, Rafa. Oi. Desculpa interromper, eu acho que aí ficava legal você mostrar aquele mapa para os meninos aí. Eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o ponto A para o ponto B, eu vou mostrar, Marlon, mas já só para entender, e aí eles entenderem o que eu quero dizer. Vai lá. Quando você fala do ponto A para o ponto B, você fala em custo de $30. E aí você pode pagar $370 para o produtor. Só que você não quer pagar 370, você quer pagar 365 para ter $5 de margem. Às vezes você vai conseguir $1, às vezes você vai conseguir 50 cents, às vezes você vai ter que comprar com base nos problemas que você está tendo, a demanda lá fora e tal, você vai ter que comprar por 380, e assim vai o dia a dia da trade. Mas o menor custo possível de frete vai ser o que vai proporcionar para a trading ou para a empresa pagar mais produtor. Se você consegue pagar mais produtor, você consegue angariar mais volume. Então, sempre quem é o exprimido da empresa é a logística. Então, assim, você fala assim, vai ser R$300 por tonelada esse frete. O cara faz a conta e fala, você tá louco, precisa ser 250. Fala, precisa ser 250, mas não vai ser, cara. Assim, você pode comprar, mas a gente vai perder R$50 por tonelada. E aí que surge os prejuízos de frete. Sim. Mas até para vocês entenderem a questão que eu falo de o menor custo possível, é porque assim, você pensa, qual eu vou compartilhar aqui, quando vocês estiverem vendo aí, você me avisa aí, Marlon.
Tá conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Então... Não tá no modo apresentação, tá com... Agora foi, né? Ainda não. Aqui já na minha tela foi, mas não sei se... Bom, vou aumentar o zoom aqui, que esse negócio de apresentação... Aí, beleza. Bom, então o que acontece? Quando você vai fazer o menor custo possível, você tem que andar o mínimo possível para aquele porto que você quer vender. Ou seja, não adianta eu querer comprar um produto aqui do Pará e mandar para Paranaguá. Por quê? Porque o frete que eu vou gastar para descer daqui para cá vai ser um absurdo, você vai poder pagar menos para o produtor ou você vai ter um prejuízo de frete. Então, o que acontece? Você tem já as suas regiões e já quais são as abrangências por porto, que é o menor custo efetivamente. Ou seja, essa área verde mais escura aqui do Mato Grosso, normalmente a gente compra descendo para Santos. Então você vê que, né, toda essa região aqui, a melhor convergência de frete, isso não quer dizer que todo ano vai ser igual ou que às vezes uma ferrovia faz alguma proposta diferente para você conseguir levar para outro porto e tudo mais. Mas o normal, quando você fala de uma operação orgânica, é assim. Então, essa região amarela aqui, tudo vai para Itaqui, em São Luís. Essa região cinza tem muito pouca produção ainda, tem produção, mas tem muito pouca produção em relação ao resto, mas normalmente vai para Barcarena ou Santarém, ou Itacoatiara, né, no Amazonas. Essa região verde mais clara, ela também vai para Barcarena, mas ela vai de rodovia até Porto Velho, pega uma barcaça, anda todo esse riozinho aqui, e depois de 7 dias ela chega em Vila do Conde, que é Barcarena, onde a Glencore tem porto. Então, eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês como que é um porto, né, e como que são os 2 portos que a Glencore tem um terminal próprio, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona no destino, né? Mas basicamente esse mapa do Brasil é o que todas as trades usam, tá? Se você vai falar, não, o cara tá tirando do Mato Grosso e mandando para Paranaguá, é porque ele não conseguiu originar na região que tem melhor abrangência e ele teve que fazer essa loucura de descer de Sorriso para Paranaguá. E que ele poderia estar mandando para Santos via ferrovia em Rondonópolis e tudo mais. Mas falando sobre corredores em geral, para a soja, efetivamente, são esses aqui: Santos, Paranaguá, São Francisco, Imbituba, Rio Grande, Tubarão, Aratu, Suape. Você vê que tem muito porto, o Brasil é enorme, tem muito porto que a gente tem opção de fazer. Só que a infraestrutura não facilita a nossa vida, né? Então, isso que a gente tem que ficar falando, não, qual que é a melhor forma de mandar para o porto? Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro. Existe um gap muito grande de tecnologia entre o Brasil e os demais países, né? Você pode explicar também um pouquinho, se for possível, né? Qual que é a diferença de desempenho do nosso país com relação a essa exportação com os demais, que você mencionou um pouco antes? Na verdade, assim, quando você fala de tecnologia, você depende muito de uma série de fatores, né? Otimização, entre aspas, é uma tecnologia. O Brasil começou a fazer agendamento de caminhão, que organizou as filas e tudo mais, faz muito poucos anos em relação aos outros. A malha ferroviária, porque o que é, quando a gente fala de logística, a gente fala assim, tecnologia, ter vamos dizer assim, uma otimização do volume. Quando você fala de ferrovia e malha ferroviária, o Brasil é muito pequeno em relação à ferrovia. Né? Você fala, tem uma ferrovia que vem para cá, tem uma que vem para cá, tal. Se a gente tivesse mais ferrovias, o giro do caminhão seria mais rápido, você poderia ter um frete por tonelada mais baixo, e isso daria, vamos dizer assim, mais rentabilidade para o negócio. Então, você poderia até pagar mais para a ferrovia ou ter R$1 por tonelada para o produtor, ou uma margem para trade maior, enfim. A questão da tecnologia em si, se você for pensar, a diferença daqui, eu estou fazendo um projeto na Romênia, de planejamento da Romênia. A Romênia é menor do que o Mato Grosso. Então, assim, quando os caras falam assim, não, porque o projeto na Romênia funcionou muito bem, eu falo, claro, Romênia é um ovo perto do Brasil.
E aqui tem muito mais desafio. Só que a exportação de soja, ela é a mesma há 30 anos. Então, você coloca a soja dentro do caminhão, leva para um vagão ou leva de caminhão direto, coloca dentro do navio, ela vai embora, o chinês come. Simples assim. Então, a questão aí de tecnologia ainda, o que eu acredito que a tecnologia vai ajudar muito é assim, monitoramento, frota, a velocidade que eles carregam um caminhão, que eles descarregam um caminhão, isso tudo faz diferença. E os outros países, eles focam em grande escala. Aqui não. Aqui a gente depende de caminhão para tudo. Lá no Canadá, por exemplo, que tem uma parte da sociedade da Glencore é canadense. Eles acham, quando os canadenses vieram, eles acharam um absurdo a gente mandar de rodoviário para o porto. Porque lá vai tudo para um transbordo, pega o vagãozinho, vai para o porto, chega tudo de vagão, é tudo volume muito rápido, você tem uma armazenagem menor no porto, porque você consegue chegar com 240 vagões ao invés de 3.000 caminhões, então você consegue descarregar mais rápido, consegue elevar mais rápido, você tem menos custo de espera de navios, a ferrovia é muito mais barata que o rodoviário, então você é obrigado a fazer ferrovia, porque você não tem por que você pagar R$300 por tonelada de caminhão, se o rodo mais o ferro vai dar R$200. Então, assim, lá o giro de vagões é mais rápido. E aí você fala, putz, no Canadá, então, tal. Pô, os caras têm gelo. Os caras têm umas situações extremas também e conseguem fazer. O Brasil, que não tem terremoto, não tem neve, não tem nada, poderia fazer muito mais. Mas aí a gente barra em uma série de fatores. Que, por exemplo, a ferrovia, a Rumo, né? Ela tem 80 mil toneladas por dia de capacidade para descarga. Então, ela tem 80 mil toneladas de capacidade para carregar. Só que entre todos os terminais de Santos. Não tem um terminal que recebe os 80 mil por dia. Então, eles têm que ficar montando o quebra-cabeça. Eles fizeram um projeto para subir os transbordos até Nova Mutum, que é mais ou menos aqui. Cara, só de coisa ambiental já está levando 3 anos que está esperando aprovar o projeto. Então, quando você fala assim, tecnologia, tecnologia ela vai influenciar. Só que tem um monte de burocracia por trás para você aplicar aquela tecnologia que acabam dificultando e onerando a situação, né? Então, a gente ganha com tecnologia, mas muita gente não quer investir em tecnologia. A Glencore, ela tem essa... a Glencore, não só a parte de agricultura, mas tem a parte de minério também, que é muito grande. E eles têm uma puta de uma mina de, acho que é níquel, na África. Então eles têm muito interesse em carro elétrico, né, que é um dos componentes para as baterias. Então eles querem que a tecnologia, né, se desenvolva e tudo mais. E inclusive a gente fala, putz, a Tesla está crescendo muito e tal. Mas no Brasil, cara, R$1 milhão num carro elétrico, não tem como você pagar. Olha o salário mínimo hoje. Quanto tempo você levaria para comprar um Tesla? Então, assim, a tecnologia no Brasil ela acaba levando muito tempo para se difundir. Eu, particularmente, tenho um carro híbrido, porque eu vejo necessidade de ter uma coisa mais otimizada, porque eu trabalho com logística. Tenho que ter um custo baixo. Por que eu não teria um carro híbrido? Por que eu teria um carro turbo? Eu adoro carro. Mas na hora que eu fiz a conta, eu já cheguei a ter um carro que fazia 4 km por litro, turbinado, e um carro que faz 25 no trânsito. Aí você fala, putz, vende o carro turbo. Então, é a mesma coisa. Quando você fala de logística, você tem que sempre tentar otimizar o tempo. Só que aí você tem um monte de barreira, né? Você vai pesquisar tecnologia, não tem muita coisa no mundo que faça aumentar. Quando você fala em assim, diferenças que eu vi para os portos do mundo, por exemplo, Rotterdam, que tem um calado, que é a profundidade, né, do berço muito grande, você consegue ter navios maiores. Com um navio maior, você dilui o preço do frete por tonelada do marítimo. Então, você consegue ganhar vamos dizer assim, uma margem maior no produto. Porém, esse navio que faz, acho que é 200 mil toneladas que carrega num navio, o cara só pode ir de Rotterdam para a China, Xangai. Só tem 2 portos que descarregam ele. Então,
assim, o Brasil está muito atrasado. Esse navio acho que não chega nem perto da costa aqui, mas é uma questão que ainda falta para o brasileiro ter interesse em tecnologia, isso no alto escalão do governo, entendeu? Ainda a gente aqui tem uma cabeça muito atrasada. Aí você fala, tem muita gente extremamente inteligente no Brasil que quer correr atrás disso. Inclusive, a geração de vocês, que não está muito longe da minha, apesar da aparência de velho que eu tenho, ela é uma geração que eu acredito muito que vai ajudar. Então, até por isso que eu concordei com o Marlon de tentar passar um pouco para vocês. Que eu acho que quem está vindo agora, que está nessa onda de tecnologia, celular para tudo e tal, tem algumas coisas ruins, porque a gente está deixando de ter bons negociadores, né? Porque esse negócio do dia a dia, do tato, ele é muito difícil de você desenvolver numa onda que está todo mundo olhando para uma tela verde de WhatsApp. Então, isso está se perdendo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente está otimizando as operações com coisas mais tecnológicas. Você vê, tecnologia não só de logística, mas de semente, de fertilizantes e tudo mais, isso tudo está no dia a dia. Então, em algumas coisas que são mais benéficas para algumas pessoas, eles investem mais. E a logística está ficando muito atrasada, entendeu? Então, eu acho que assim, vai acontecer? Vai, mas vai demorar muito mais do que deveria. Então, enfim, a questão aqui de portos, né, que eu estava até explicando aqui, a Glencore ela tem 2 portos próprios, tá? Um em Barcarena e um em Itaqui. Então, quais são os corredores que a gente utiliza para chegar lá, tanto de barcaça, quanto de ferrovia, quanto de rodovia? Então, você olha assim, não dá para ir de rodovia até Barcarena, saindo aqui de Sinop, a não ser que você pegue aqui a BR-158, né? Mas aí o custo, imagina, o custo... Aqui tem uma reserva ambiental, então não tem estrada que o caminhão possa passar. Então o cara teria que vir aqui até Rondonópolis, subir para Querência, tal, subir tudo isso aqui. O custo inviável. Então a gente manda de toda essa região aqui, a gente manda para Miritituba, que lá tem um transbordo hidroviário. Eles pegam as barcaças e levam pelo rio até Barcarena. Aqui o oeste do Mato Grosso, o melhor custo, se bem que a ferrovia tem brigado forte nos valores de frete para tentar tirar um pouco da hegemonia de Porto Velho aqui em relação ao oeste, mas a forma orgânica seria Porto Velho até aqui, pega o Rio Madeira, sobe tudo isso aqui, 7 dias depois está descarregando aqui. Ou você manda para Rondonópolis e Rondonópolis desce de ferrovia até Santos. Aí você fala, qual que é a diferença entre Barcarena e Santos? Cara, assim, o frete marítimo, se você vai mandar esse produto para a Europa, é melhor você sair daqui dos portos de cima. Se você vai mandar para a China, por incrível que pareça, tem como ir pelo Canal do Panamá, a gente sabe, mas, cara, não é uma coisa que no dia a dia funciona. Então, se você vai falar assim, o destino é China, provavelmente o comprador vai querer que carregue em Santos, porque ele vai gastar menos de frete marítimo, né? Então, é a mesma sistemática, seja no Brasil ou no mundo. Para Itaqui, a gente tem algumas opções de transbordo ferroviário, que ainda é uma malha pequena, tá? Mas é o que a gente utiliza. Então, essa região aqui, tanto o sul do Pará quanto o nordeste do Mato Grosso, eles vão de rodovia até Colinas do Tocantins, em Palmeirante, pegam a ferrovia, tem um transbordo aqui em Porto Franco também, tem um aqui um pouco mais para baixo, que não está aqui, que é Porto Nacional, né? Mas aí é só esse cantinho aqui do Tocantins que acaba fazendo a abrangência, um pouquinho aqui do norte do Goiás hoje, a ferrovia está dando algum incentivo para subir, mas os dois maiores, assim, vamos dizer, que tem uma pera gigante e tal, é por aqui, então vai até Itaqui, né? E aí você tem os transbordos também. Tem um transbordo hidroviário em São Simão, que ele desce por barcaça. E hoje, começou esse ano, inclusive, eu não atualizei o mapa, porque eu sinceramente não tive tempo, que tem um transbordo ferroviário da Rumo também aqui em São Simão, que desce e junta nessa linha aqui e vai para Santos, que ajudou muito as operações do Goiás esse ano. Então você vê, São Simão, um transbordo novo, pode ser considerado uma tecnologia, uma malha ferroviária. Cara, melhorou muito a operação do Goiás.
E assim, um absurdo, né? E nem está no 100% do terminal, porque teve atraso da obra por conta da pandemia e tudo mais. E eles têm que aumentar essa malha ferroviária. A gente tem que lutar para aumentar a malha ferroviária, porque são menos caminhões andando nas rodovias por muitos quilômetros, menos risco, né, de um acidente. Tem a ferrovia que chega mais organizado no porto. Pô, você chega a ferrovia, a gente já chegou a descarregar 22.500 toneladas em um dia aqui em Itaqui. Porque chegaram 3 composições inteiras, a gente conseguiu descarregar tudo. Pô, 22 mil é meio navio. Um navio tem 60 mil toneladas. Então você consegue descarregar praticamente meio navio em um dia e é o que você consegue elevar. O que você tá. Então, just in time aí seria perfeito. Você não tem custo de armazenagem, você não tem quebra, você não tem... Enfim, N motivos. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai levar um tempo para entender, né? Esse aqui eu até trouxe algumas fotos aqui, peguei autorização lá do pessoal da empresa para mostrar. Esse é o porto que a Glencore é dona lá em Barcarena, tá? Você vê que tem um armazém gigante aqui, horizontal, que é novo. Você vê até pela graminha em volta, já está até novinho. E tem a bateria de silos, né? Ah, Rafa, qual que é a diferença entre silo e armazém horizontal? Cara, na operação em si não tem tanto ganho, tá? Mas é um barato para você construir e exige um espaço menor para você conseguir armazenar mais, né? Então, assim, isso daqui, o problema é, por exemplo, quando está esvaziando, porque quando está esvaziando ele fica parado o produto em determinados lugares, tem que ir com uma retroescavadeira, jogar para dentro das bicas e tudo mais, mas isso é uma questão porque o silo ele cai, vai caindo, né, e cai aqui para baixo, entra na correia e vai. Essa parte aqui é o que descarrega as barcaças, então, chegam as barcaças carregadas, eles descarregam aqui, isso aqui chama Tremarã, né, é uma tecnologia nova, acho que só tem 2 empresas no mundo que fazem isso, que fazem esse tipo de equipamento. Foi caro para trazer, mas assim, ajudou muito o porto a crescer em volume. E aqui é o shiploader, você vê que veio, olha o tamanho dessa esteira. Então, se ele chega a esteira, vem para cá, cai para cá, vem para cá, cai e entra no navio. Então, você vê o tamanho da estrutura que a gente tem que ter, e aí você fala, pô, calado. A profundidade aqui afeta principalmente porque o navio, quando ele vai carregando, ele vai abaixando. Você vê que às vezes o navio tem aquelas 2 cores, é justamente para mostrar quanto que ele vai abaixar quando ele estiver carregado. E para alguém de fora ver se ele está carregado ou não está, só de olhar de fora, né? Não precisa ir lá, abrir o porão e olhar. Então, Rafael, oi. Quanto tempo demora para carregar um navio? Depende do shiploader. Por exemplo, um navio de 60 mil toneladas, esse porto aqui, ele carrega aqui, ó, average shiploading per day, 30 mil toneladas por dia. Então, em 2 dias, você consegue carregar um navio. Entendeu? Só que aí depende de uma série de fatores. Você tá com o produto lá, tá com 100%. Se você descarregar aqui no Tremarão ao mesmo tempo, ele percorre muito menos, então é mais rápido. Eu já vi o Porto de Barcarena carregar 35 mil num dia. Mas foi uma coisa atípica, assim, não é nem seguro fazer isso, né? E aí Nosso desempenho é bom com relação a isso, comparado com os demais países, ou não? A gente tem um gargalo aí nesse ponto também? Tem um gargalo por quantidade de terminais, né? O calado é um gargalo, mas a quantidade de terminais também é um gargalo. Só que, assim, pro nosso calado, cara, em 2 dias carregar um Panamax é excelente, tá? O que seria uma vantagem pra gente é o que eu falei, de você poder carregar navios maiores, Capesize e tal, que são 80 mil toneladas, 100 mil toneladas e assim por diante. Mas aí envolve uma... Aí a Marinha tem que aprovar e tal, então isso apesar que você vê assim, olha o tamanho do navio que tem aqui, isso aqui provavelmente é um Handmax, que tem 40 mil toneladas, mas você vê olha o tamanho dele perto do terminal, né? É muito, muito grande. Aqui tem umas fotos melhores, ó, o navio, ó, tá vendo aqui, ó, que tem 2 cores. O navio, quando ele estiver carregado, essa parte vermelha vai ficar para debaixo d'água, entendeu? Então, por isso que tem, a maioria dos navios tem essas 2 cores. É um indicador ali, né, para saber que está carregado. Legal. Exatamente. Então, quando você olhar um navio, você pode ver, putz, se ele estiver carregado, ele vai estar
com essa parte vermelha aqui debaixo d'água. Se ele estiver vazio, ele vai estar dessa forma, que ele estava carregando. Essa parte aqui é o trimaran, que a gente chama, né? Que a barcaça entra aqui e descarrega. É tipo que nem uma centopeia, assim, que vai... Deixa eu um pouco o zoom aqui, para eu conseguir baixar um pouco. Ó, esse aqui é o armazém vertical, tá vendo? Que é aquele lá que eu falei que tem que entrar nas bicas, ó. Tipo, tem um produto aqui. O produto não vai andando e chegar aqui sozinho. Então, você tem que vir com uma pá carregadeira, mandar. Então, fim de armazém, o final do produto é muito complicado, porque você precisa de muita coisa física ali, né? Tem essas esteiras, bateria de silo. Aqui é o tombador. Por correia, né? Até o navio. Isso. Tudo por correia. Essa parte aqui é o tombador, né? Então, isso aqui, você vê que ele tem essa... Porque o caminhão, ele tomba, né? Ele sobe o caminhão inteiro, assim, para cair todo o produto dentro da moega. E basicamente isso aqui é um porto normal, tá? Qualquer terminal, ele vai ter, dadas as proporções, ele vai ter essas estruturas, tá? A não ser o trimaran, que é só mais lá onde tem barcaça, né? Então, não é todo local que vai ter. Mas basicamente isso aqui você vai ver em qualquer terminal de soja de milho do Brasil, tá? E esse daqui é o do Itaqui. Esse porto aqui, só esqueci de falar, ele é uma joint venture, né, entre a Glencore e outra grande empresa do agro. Então são dois sócios, 50% de cada. A gente tem uma operação aí que é o budget, por exemplo, é metade, cada um tem que fazer metade da capacidade do porto, enfim, aí a questão contratual. Esse aqui é outro modelo de construção que fica lá em São Luís, que é o Tegran. É um consórcio entre várias empresas que se juntaram e montaram um complexo, né? Então, eu até coloquei aqui, porque essa foto é antiga, tá? Ela é de 2014, logo depois que ficou pronto. Você vai ver que aqui tá tudo ainda meio em construção, né? Então, tem essas 4 empresas aqui que é dona de cada um desses armazéns. Então, tem um armazém que é do TCN, que é a Toyota Tsusho mais o CHS. Quem não sabe, a Toyota também exporta soja, mas não é a Toyota dos carros. A Glencore, que é dona sozinha desse daqui. A CGG Trading, que é desse daqui, que presta mais serviço hoje, porque a CGG não está mais operando. E a AMAGE LDC, a AMAGE todo mundo conhece, a LDC é a Louis Dreyfus, é uma empresa francesa que também tem. Então, a gente tem um consórcio de 4 armazéns, cada armazém tem 125 mil toneladas de nominal de estática, né, e a gente opera utilizando um berço para poder... agora tem 2 berços, eu até coloquei aqui, né, que era o projeto, que era fazer 2 berços. Esse ano ficou pronto o segundo berço, mas o primeiro berço era aqui, que aí vem por correia, tal. Não tenho fotos melhores, mas é porque eu não tive tempo efetivamente para preparar isso. Mas aí é a mesma pegada, vem aqui de correia, chega aqui, entra no chip loader e boa. E aqui tem o terminal da Vale, né, que é o TPSL, que é do ladinho aqui, né, e aí chega de vagão. Os vagões, eles chegam tudo por aqui, ó. Você vê que tem uma malha ferroviária aqui, tem até um pátio aqui, ó. Os vagões vêm e descarregam no Tegran ou vêm e descarregam no PDM. Qual que é o grande diferencial dos 2 produtos, dos 2 terminais? O PDM não faz rodoviário. Eles não descarregam rodoviário. Até por ser já um porto da Vale, eles colocaram toda a estrutura para descarregar ferro. Ou seja, quase que 100%. Eu acho que até tem um tombador lá, mas é um tombador minúsculo, não tem muita capacidade, e eles tentam fazer 100% do volume, porque é prioridade para eles, né? Efetivamente, você colocar de vagão. Então... Tubarão é a mesma coisa, né, Rafa? Tubarão é a mesma coisa do TPSL, exatamente. Aí, né, o Tubarão carrega em Araguari, Pirapora, eu acho que Santa Luzia não tem mais, mas é basicamente a mesma coisa. O Tiplan, que é da Vale em Santos, que eles montaram há menos tempo aí, que é em Cubatão, eles estão montando um tombador, porque eles viram que acaba necessitando, né? A gente tem muita carga que pode vir de São Paulo. Não tem transbordo em São Paulo para fazer ferroviário. Então, assim, eles perdem carga, porque daí o cara acaba vendendo para entregar em outro terminal. Então, tem que ser modelo híbrido, não tem jeito. Se você não tiver um modelo híbrido dentro de um porto, você vai ficar limitado a determinadas regiões que tenham a ferrovia. Então, isso é o que a Vale, a VLI, né, na verdade, quer evitar. Mas é basicamente isso aqui é uma foto aérea, tal, até da mesma época dessa outra foto aqui, novembro de 2014, foi quando estava ficando pronto. Então,
foi crescendo o volume, né? Sempre quando você constrói o Porto Novo, ele tem um ramp-up de volumes, né, em geral, porque choveu, atolou e ninguém mais passava. MT-080. É perto de uma grande empresa também, de um player que descarrega muito. Então você vê, olha o caos que faz a falta de infraestrutura, né? Então você olha, a fila acho que chegou a 12 quilômetros de fila. Você fala, nossa, 12 quilômetros é muita coisa, né? Ó, você vê aqui a entrada, ó, tá vendo? E olha o nível, né? Você vê que por que o frete custa tão caro no Brasil? É por conta disso. Se fosse asfaltado, tivesse uma boa estrutura, o cara não ia perder pneu, não ia perder eixo, não ia perder nada. Então, assim, o custo do caminhão é muito menor. Então, acaba tudo refletindo em frete, né? E pista simples, um tombou aqui já era. Não passa nem para frente nem para trás, né? Quando você fala lá de Miritituba, que a gente fala assim, Miritituba, um transbordo e tal, a gente tem esse mapinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas uma parte dessas estradas assim que chegam nos terminais é de terra. Então, quando chove tem problema, né? Tem ladeira e tudo mais. Então, quando você chega aqui, a Glencore ela opera num terminal aqui, tá? Que é até um flutuante, ó, tá até aqui, ó, pequenininho. Então, o cara chega aqui de caminhão, tal, ele não pega todo esse problema. Então, o frete da Glencore para Miritituba é um frete um pouquinho melhor por conta disso, né? E aí, o que aconteceu em fevereiro desse ano? Você fala, pô, é coisa antiga. Não. O que aconteceu em fevereiro desse ano? Choveu. Aqui os caminhões tiveram um congestionamento, eles começaram a fazer fila aqui, fila, ponto, travaram a cidade. Não tinha o que fazer, aqui teve o problema que os caminhões não conseguiam passar para descarregar. Chegou num momento que tinha uma fila tão grande que os caminhões que estavam conseguindo descarregar não conseguiam sair. Então começou a colapsar. Pegaram esse terreno aqui, né, e que até está sinalizado aqui, e começaram a colocar a fila aqui dentro organizada para tentar, vamos dizer assim, sair os caminhões, tentar voltar a descarregar melhor. Aí você fala assim, como era essa fila, né? Essa fila era isso aqui, ó. Aí você fala assim, quanto tinha de fila? 65 quilômetros de fila. E aí alguém me ligando falando de sindicato. Só reforçando, pessoal, em fevereiro desse ano, tá? Faz 2 meses. Então é o que eu falo. Cara, todo mundo querendo carregar ao mesmo tempo, que é o que eu falo sobre o atraso de safra, é isso que acontece. Aí você tem 3 mil toneladas por dia de cota, mas você acaba carregando um pouquinho mais. Eu não vou falar que eu não faço isso, eu faço, né? Porque tem algumas estratégias, mas acaba que esse é um tipo, deu um problema, que é isso aqui aconteceu lá no top, ocasionou tudo aquilo. Aí são 65 quilômetros de fila, de caminhão. Então, assim, cara, não dava para ver o fim da fila, né? Óbvio. Mas, tudo aqui já estava organizado, tá? Aqui já estava bem organizado. E não... Aí você fala assim, não, nós temos que descarregar mais rápido e tal. Aí começa aquele negócio. O tombador, ele é feito com uma capacidade nominal. Tem tombadores mais resistentes, tem tombadores menos resistentes. Quando o cara começa a extrapolar os limites, acontece isso aqui. Um tombador caiu. Ele subiu, o pistão perdeu pressão, o caminhão de 70 toneladas carregado caiu. Olha o que aconteceu. Claro, ninguém se machucou, tem as normas de segurança, o motorista não fica dentro e tudo mais, mas imagina o prejuízo. Quebrou o tombador, aí esse terminal já não consegue descarregar mais, ou seja, caos. Então, a fila só aumentou, né? Então, quando você fala de fila, eu até peguei uns videozinhos aqui, o porquê que é tão difícil trabalhar com logística. Essa daqui é a fila da Transportuária, não sei se vocês não vão conseguir ouvir o som, mas tem 5 minutos de vídeo, tá? Ele andando pela fila, de carro. Então você vai ver aqui, é fila de caminhão. Isso aqui já estava organizado, tá? Antes tinha caminhão em todas a Polícia Rodoviária Federal foi lá, teve que organizar, queriam multar os caras. Nossa, foi um inferno. Mas assim, eu amo logística.
saindo da cidade, aquilo é a Transportuária, eles estavam andando, isso aqui é de uma associação que a Glencore participa, né, que eles, vamos dizer assim, pegam as informações e tal, e passam. Aí você fala, acabou a fila. Não, ainda tem mais, ó. É que a polícia começou a dar um distanciamento entre os caminhões por segurança, né? Se acontece alguma coisa e tal, para eles terem margem de manobra, vamos dizer assim. Mas isso aqui é a vida da logística. Quando você fala em infraestrutura, isso aqui aconteceu no Pará, tá? Isso aqui. Uma ponte caiu, né, desse lado, e aí não conseguia ir. E aí uma ponte caiu desse lado, nas chuvas. Os caminhoneiros ficaram ilhados. E não tinha o que fazer. Os caras não têm comida, não tem... Como é que faz? Por que o frete é tão caro no Brasil? É por causa desse tipo de coisa. Não tem como o cara não precificar isso, né? É muito, muito pesado. Mas assim, os caras ficaram 3 dias sem poder fazer praticamente nada. Porque estavam esperando arrumarem a ponte. E ainda arrumaram rápido, sinceramente. 3 dias no Brasil. E aqui é outro, ó. Que é uma estrada de terra. Que aí travou, ninguém sabe por quê. E aí começa... Por que você não consegue manter uma linearidade? Imagina esses caminhoneiros aqui, o que eles estão falando no rádio para os outros caminhoneiros. Ah, ferrou aqui em Miritituba. Não carrega. Aí você não consegue mais carregar. Aí... acontece de tudo querer ir para Rondonópolis, aí vai dar problema em Rondonópolis também. Então, enfim, esse tipo de dia a dia que a gente tem na logística em anos muito difíceis. Qualquer coisa que tenha de anomalia em safra, anomalia em terminal, acidente, vai influenciar quando você está num ritmo forte. Por quê? Qualquer coisinha que saiu, você está trabalhando com aquela capacidade nominal no mês, qualquer coisinha que saiu dos trilhos vai influenciar tudo para trás e a gente não tem muita margem de manobra, né? E tudo envolve custos, tem que ter no menor custo possível. Mas acho que basicamente aí, é muita coisa que envolve, assim, acho que para uma conversa assim, eu aprendi isso tudo em 10 anos, então assim, passar em 1 hora é muito difícil. O Marlon trabalhou comigo um tempo, ele tem bastante noção do que a gente está falando. E ele, você lembra assim, que você falou de foi 2016, quando você entrou eu trabalhei na logística, trabalhei em comercial, trabalhei em todas as áreas que vocês podem imaginar. Então, assim, um pouquinho de cada coisa da trade. E eu falo, a área mais difícil de todas é a logística. Então, se você quer um conselho meu, trabalhar com logística é legal? Por quê? Agora você puxou a sardinha pro seu lado aí, não é bem assim também não, mas é complicado mesmo. Dá pra falar que... mais difícil a logística? Você lembra que você falou de 2016, quando você entrou na Glencore, o ano da quebra do milho? Sim. Eu fui para Rio Verde negociar contrato com o produtor. Cada um com seus problemas, meu irmão. Tinha produtor que chegava lá na filial para negociar com o facão na mão. Sim. Então, assim, você já pega a ideia do nível da conversa. Por que o Marlon virou professor? Agora vocês entendem, né? Por que ele saiu da trade, né? Porque é risco de morte. Mas é que você está falando assim, em anos que envolvem a operação, o lugar mais difícil de citar, o Felipe perguntou alguma coisa aí, não consegui ler, não deu tempo de eu ler aqui. É a Ferrogrão. Ele perguntou sobre a Ferrogrão. A Ferrogrão, ela cara, eu participei de uma reunião umas 4 semanas atrás que o Tarcísio, que é o ministro, participou. Ele tem muita gente interessada na Ferrogrão, mas tem muita gente que acha que ele tem que focar em outras coisas. A Ferrogrão, ela é sim uma forma de você resolver esse problema ali da transportuária, desse monte de caminhão que atola e faz tudo mais, e da BR-163 em geral. Mas ainda, cara, falam em 2026, 2027. Então, para construir isso aí, sair todas as licenças ambientais, por experiência própria com a Rumo, que já está desde 2015 com esse projeto de Mutum, vai demorar bastante ainda para a gente ter mais ferrovia. Mas eu não perco as esperanças, né? Então, mas sim, tem o projeto da Ferrogrão. Mas ainda não está em construção, não, tá? Tá bem, ainda tem que ser aprovado e tal. Aí aprova, aí trava, enfim. N problemas, né?
com a burocracia no Brasil. Troca de ministro, aí já começa tudo de novo, e assim vai. Mas é basicamente isso. Quando você fala de trabalhar com logística, a parte boa é que você tem muito desafio que você tem que... É muito gratificante. Esse ano está sendo um ano bem gratificante para mim de estar conseguindo passar por tudo que a gente está passando. Tem, sim, a parte ruim, estressante, que dá errado, aí você fala assim, putz, mas seu resultado tá negativo. Cara, mas aí você tem que ver, poderia estar pior, entendeu? Poderia você estar tendo um monte de defaults, comerciais tendo que negociar lá com facão e tudo mais, mas é uma coisa que, assim, para quem gosta de desafio e resolver e ter aquela sensação de, puta, resolvi, a logística é um departamento legal para trabalhar. Tem que gostar de número, não pode ter medo de trabalho. Quem quer emprego, não trabalhe com logística. Quem quer trabalho, trabalhe com logística. Que aí eu falo para você. Tem que ter visão do todo, né, Rafa? Exatamente. Você tem que entender a cadeia como um todo, né? E aí tem algumas aulas que a gente sempre comenta que há anos atrás, assim, os CEOs das companhias nunca eram originários da logística. E esse cenário tem mudado, né, nos últimos 10 anos, aí, porque são profissionais como você, né, que vão tendo a visão do todo, e aí a forma de planejar e resolver problemas é sempre muito mais assertiva, né? A gente vê bastante isso, principalmente lá fora. Né, que muitas pessoas que vêm da operação conseguem cargos assim de alta gestão, CEO, diretoria bem forte. Inclusive o meu antigo diretor de logística hoje é vice-presidente de nutrição nos Estados Unidos. Então, assim, o Eduardo, né, Marco? Então, um cara que, tem a visão do todo, foi diretor de logística há bastante tempo aqui no Brasil e tal. E eu falo, quem trabalha no Brasil, e eu trabalho em qualquer lugar no mundo, eu falo que é um dos lugares mais difíceis, assim. Os japoneses que a gente lidava, eu e o Marlon, te perguntou, né, se os caras ficavam em vários países e tal. E o seu Toru, um dos caras, o cara tinha 45 anos de empresa, na mesma empresa, trabalhou, acho que em 20 países. Ele falou, só tem um lugar que parece um pouco com o Brasil, que é a Índia. O resto, tudo é muito mais fácil que o Brasil. Então, isso também transforma os profissionais de logística do Brasil em profissionais bem parrudos, assim, né? Você pega, eu falei até para os caras, se eu tivesse que tocar a ferrovia lá do Canadá, mano, eu conseguiria tocar da praia, entendeu? Porque o que a gente passa daqui, ninguém entende, né? Mas, assim, todos os ramos vão ter desafios, não tem jeito. Vocês estão começando, muitos aqui estão começando a vida profissional. Eu não tive a oportunidade de estudar do jeito que eu gostaria de estudar, tá? Até por uma infância difícil que eu tive, mas eu falo que se você tem condição de estudar, estude, mas não esqueça da vida real, porque o estudo, ele te dá uma base para você conseguir se formar. Mas é o que eu falei, na faculdade a gente não vê 65 km de fila de caminhão. Em qualquer aula de logística, você vai falar, você não vai pensar que vai ter 65 quilômetros de fila de caminhão em um lugar, que é pista simples ainda. Então, assim, como resolve isso? Você tem que envolver governo, você tem que falar, você fala, cara, eu com 34 anos, fiz uma reunião com ministros, com diretores, fala, caramba, aí eu até brinco, né, a favela venceu, mano. Porque a gente está num nível, assim, de resolução de problema, tem que pensar em coisas que a gente nunca imaginou pensar, né? Mas eu espero que essa geração nova lute para a gente melhorar essa infraestrutura. E a gente precisa de infraestrutura. E eu não digo só de logística, eu digo de saneamento básico no Brasil. Se vocês... eu acho que aqui não muitos, mas o Marlon teve assim, acesso a você ir para esses lugares que são bem, tipo Pará. Cara, é assustador. É assustador o nível de infraestrutura que a gente tem em cidades, a condição que as pessoas moram. Então, assim, você levando uma infraestrutura melhor para a logística, provavelmente tudo em volta vai se desenvolver.
né? Então, assim, a cidade vai ter uma condição melhor, tudo em volta vai acabar se desenvolvendo. Você construir plantação de soja não vai ser a solução dos seus problemas. Você construir infraestrutura, você vai melhorar a movimentação de tudo, não só da plantação de soja. Mas ainda tem essa cultura do brasileiro que eu espero que um dia mude, e a esperança é que essa nova geração mude e ajude a gente a mudar, né? Que o ano que eu tô passando... Engraçado, porque eu trabalho com logística já um pouquinho mais que você, tem 23 anos. Nossa. E eu falo a mesma coisa sempre. O potencial de atualização assim das minhas aulas, né? E, enfim, eu comecei na ferrovia, né? Trabalhei na iniciativa privada antes de ir para a academia. Comecei na Ferro Norte, depois Brasil Ferrovias, enfim. E é engraçado ver que essa dinâmica do mercado, né? A forma, eu trabalhava na operação também, enfim, negociava com as trades e ver que esse modelo assim pouco mudou, a forma de negociar, os problemas ainda persistem, falta de pavimentação, problemas da ferrovia, falta de ativos, né? Então, e coisas que a gente lançou lá atrás, né? Contratos de longo prazo, coisa que não existia na ferrovia, né? Principalmente para nós ali da época, que estava bem descapitalizada, a gente precisava de ativo. Aí a gente bolou então os contratos de longo prazo, em que as empresas, principalmente com o setor sucroalcooleiro, a gente fez na época no estado de São Paulo, então eles compravam os ativos, a gente recuperava a parte da malha, mas assim, os desafios eles são os mesmos, né? E aí sempre vem uma dúvida dos alunos, né? Mas por quê, né? Se há tanto tempo você fala a mesma coisa, se a gente sabe qual é o problema, né? Eu acho que queria que você desse a sua opinião aí. Por que você acha que, pela sua experiência dos últimos 10 anos, eu com a minha de 20 aí, esses problemas ainda persistem? E vão persistir. Eu sei que a resposta não é fácil, né? Mas assim... A questão aí tem também uma visão pessoal, óbvio, né? E eu não tenho medo de me expressar, eu falo isso, mas tem muito jogo de interesse, tá? Assim, você vê que nessas reuniões que a gente fala com o governo sobre as questões de infraestrutura, tem sempre alguém que precisa apoiar fulano num outro projeto, e aí para esse cara apoiar esse projeto, ele precisa de força no outro projeto, aí você tem que falar com outro senador, que aí tem que aprovar. Então, é um jogo de interesse. Então, assim, parece House of Cards, mas é muito real, velho. Assim, é a vida real, cara. E eu falo abertamente, assim, eu não posso expressar em quais assuntos e tudo mais, por uma questão de confidencialidade, mas eu falo para você, tem muita coisa que não foi para frente ainda, porque as pessoas que estão no poder não veem interesse nisso. Não tem interesse nisso. Então, assim, por que algumas coisas dão certo? Porque eles conseguiram, vamos dizer assim, levar todo mundo para o mesmo lado. Mas quando tem briga política, quem mais se lasca é o povo. E eu falo povo, não só a iniciativa privada, as pessoas com vida real que eu falo, as empresas, todo mundo. Então, assim, você ter visões políticas diferentes, eu acho que é ótimo, mas você tem que sempre pensar no bem de todo mundo, e isso é o que falta um pouco no Brasil. A gente só vê as pessoas pensando no bem próprio, né? Você vê que muita gente aí tá ficando, vamos dizer assim, bem com alguns outros assuntos e não tá vendo outros, e aí deixa de lado, e aí vai passando o tempo, que nem eu tava até... Quando eu estava pensando nessa conversa, eu estava pensando, Barcarena. Em 2011, o Marlon acho que nem estava lá ainda, na empresa. Em 2011, aí falou assim, não, 2016 vai começar a operar. E você falou, nossa, mas tá longe, 5 anos, 2016. Meu, já faz 5 anos que passou 2016. Então, assim, passa muito rápido e a gente perde muito timing disso, né? O Brasil podia estar muito bem. O Brasil tem potencial, tem pessoas extremamente inteligentes. O brasileiro não tem medo, pelo menos a grande maioria, né? Não tem medo de trabalhar.
eu falo que, assim, dos meus amigos, você vê que muitos deles, inclusive do meu ramo, né, que eu tenho muita amizade com as pessoas de ferrovia, com outras trades e tudo mais, ninguém tem medo de trabalhar. E nego, assim, trabalha, tipo, que nem a gente, pô, eu falei, teve um domingo aqui que eu consegui sentar pra ver uma série. O resto é tudo celular o dia inteiro. Aí eu falo, o iPhone é ótimo, eles só precisam criar uma bateria especial para quem trabalha em logística, porque não funciona, não dá. A gente tem é difícil. Eu acho, Felipe, só que por uma questão de quantidade de produção, né? Então, assim, se você fala, se o Brasil produzisse bem menos, não ia ter competitividade. Só que, por exemplo, a China compra 87 milhões de toneladas por ano. O Brasil produz 117, 120 milhões de toneladas, eu não tenho o número atual. Cara, a gente consegue suprir, é um dos maiores produtores. Então, mesmo com todas as dificuldades, a produção faz muita diferença, porque é aquela coisa. Você tem condição de fazer negócio de volume, né? Os caras querem volume. E aí, quando você negocia volume, é a mesma coisa com a ferrovia. Se você coloca lá, eu quero 30 mil toneladas no ano inteiro, o cara vai te dar uma tarifa alta. Você fala assim, eu quero 1 milhão de toneladas, mesmo que tenha um risco alto de contrato, você vai conseguir negociar uma tarifa melhor. Então, é por questão de volume. Mas sim, você tem razão. Eu acho que foi muito importante a sua vinda aqui, né? Virtual. Porque a gente tem nessa disciplina, né, algumas visitas técnicas, enfim, eu levo eles para visitar um terminal de transbordo, aqui, né, um outro terminal graneleiro, enfim, aqui perto da região, mas essa experiência prática, que é o que a gente gostaria que eles tivessem, eu acho que foi possível com a sua exposição, falando um pouquinho da tua experiência, do seu dia a dia, porque de fato é para isso que eles precisam, né? E eu acho que a disciplina também contribui para que eles entendam a dinâmica, né, da logística, os elementos fundamentais para aí sim ter mais elementos para poder planejar melhor, né? Sim. Então, eu acho que esse teu lado prático, né, do dia a dia é essencial. E a gente sempre faz isso, inclusive no laboratório, né? As nossas pesquisas, elas estão muito conversando com o dia a dia, né? O dia a dia das empresas, dos segmentos, dos setores. Então, quando você fala de previsão de frete, a gente tem um projeto de previsão, né? Vocês podem me chamar quando vocês forem discutir, viu? Porque eu gostaria. A gente está tendo os resultados agora, o projeto está finalizando, né? Mas a gente aplicou diversas técnicas, rede neural, suporte vector machine, enfim. Agora a gente está colhendo os resultados, fazendo as comparações, e a gente pode depois, né, fazer um bate-papo para você ver como é que isso eu tenho interesse. Eu tenho muito interesse. O Marlon já tinha me falado sobre esse projeto, eu até falei, nossa, assim, é legal, o Marlon sabe que eu sou um cara da tecnologia, eu sou extremamente nerd, não parece, mas eu sou. Então eu gosto muito de tecnologia e, assim, esse tipo de projeto me interessa também porque eu acho que assim, você dando um exemplo, é o que eu falo, tem muita coisa que a Glencore fez, por exemplo, não parece, mas existe um produto chamado EDG, que é o farelo de milho, né, que é muito recente aí, até utilizam para biodiesel e tudo mais. A primeira operação com ferrovia de DDG no Brasil fui eu que fechei. Então você fala assim, nossa, que orgulhoso, né? E assim, realmente foi uma questão de oportunidade. Eu tinha o volume no interior, eu tinha que levar para o porto, eu falei, cara, será que a ferrovia por dezembro, a ferrovia deve estar com capacidade ociosa? Eu liguei pro cara, falei, e aí, será que dá para fazer? Vamos tentar. Deu certo. Foi uma loucura, não vou falar, porque, cara, a gente não conhecia, era um produto totalmente novo. Então, assim, tem o risco, né? A gente se benzia todo dia quando eu sabia que ia ter carregamento. Mas, assim, daí, quais são a vida real disso? Fechei primeiro. Não, deu uma quebra um pouco maior do que a gente esperava, né? Porque a gente não sabia exatamente como é que ele ia se comportar nas esteiras. Então, é um aprendizado.
Então, tudo envolve aprendizado, né? E eu falo, esse negócio da tecnologia, ele vem para ensinar muito essas tradings que acham que 30 anos exporta soja do mesmo jeito, não dá para melhorar. Cara, meu chefe, graças a Deus, é um cara que gosta muito de tecnologia, é um cara muito, muito ativo nesse coisa, ele adora essas novas ideias, ele é um cara bem para frente. Então, isso também me dá um pouco mais de gás para ter isso, né? E às vezes você fala assim, pega um projeto aí de uma faculdade, dá certo com a Glencore, pode ser que dê certo com os outros. Aí os outros também começam a olhar e começam a falar assim, não, putz, a Glencore tá fazendo, vamos tentar fazer. Aí, né, você consegue mais o apoio. E com todo mundo fazendo, que nem a AMAGE, claro, a AMAGE tem um poder enorme no Mato Grosso. Então, tudo que os caras falam é ouvido um pouco mais por motivos óbvios, né? O Blair, o seu Iraí Imagem e tudo mais, eles têm muita influência dentro do Mato Grosso, tem contato com o governador e tudo mais. Aí você fala, continua o jogo de interesse. Continua, mas às vezes você ter um relacionamento com a Imagem para tentar fazer alguma operação junto te beneficia também, entendeu? De uma certa forma. Então isso é uma coisa que eu aprendi, que eu não era muito político, o Marlon lembra, mas eu aprendi a ser, porque no fim é o que vai acabar te levando para frente. Essas relações, E acho que é importante aqui do nosso grupo também, até para você conhecer mais, é isso. Eu acho que essa experiência prática deu enquanto coordenadora, né, do laboratório e os outros pesquisadores, essa tentativa sempre, né, de juntar o real, a demanda real, e como é que dentro da academia a gente pode buscar novas técnicas, ver o que de melhor está sendo feito, né, no Brasil e fora, nos outros centros de pesquisa por aí. Então, eu acho que a gente tem tentado conciliar essas duas visões de mundo aí, acho que por isso que as pesquisas têm dado certo, né? E, assim, eu acho que talvez o novo desafio agora desse modelo, desse projeto especificamente, é tornar ele mais amigável para o usuário. Né? Entendi. Então, uma forma que uma trading vai poder usar esse sistema de previsão de uma forma mais amigável, como é que ele imputa dados, como é que ele interpreta, né, fazer uma cara para esse sistema que a gente desenvolveu. Então, acho que vai ser legal a gente manter contato e ter parceiros aí agora. Não, quando precisar de mim, você pode me falar, assim, eu não prometo umas agendas assim, hoje até meu celular aqui não para, eu nem tô olhando muito, mas é uma questão, assim, que eu tenho interesse de ajudar a desenvolver, entendeu? Porque, assim, não tem nada melhor do que você colocar o prático nessas questões teóricas que vão te ajudar no prático no futuro. Sim. Eu falo assim, não ganho nada com isso. Cara, todo mundo ganha alguma coisa, nem que seja conhecimento. Tem muita coisa que você tem que ser um pouquinho mais teimoso às vezes, mas faz parte, é o que a gente precisa mesmo. Mas eu agradeço aí pelo tempo, foi muito bom o papo aí, apesar de só eu ter falado, né? Mas é que a gente estava aqui tentando aproveitar ao máximo a sua exposição, a sua palestra, porque é o prático que a gente consegue ter, né? Eu acho que foi muito esclarecedor para os alunos, eu acho que foi uma experiência muito boa. Queria de novo te agradecer pelo tempo, assim, que não era fácil, mas passou voando, assim, pra mim. Eu olhei 9h24 aqui, daqui a pouco meu chefe me liga e eu vou falar assim, peraí que eu tô palestrando. Né? Foi muito bom, Rafael. Porque, assim, quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, né? Então, assim, deu pra... Tá na sua cara que você ama o que você faz, que você domina o que você faz e isso passa pra gente também que essa hora voou, assim, né? E quem tiver alguma dúvida que não quis expor, até por questão, assim, tem muita gente que é muito tímida, né? Eu era muito tímido, depois que eu comecei a trabalhar com logística eu virei cara de pau. Mas essa questão, assim, se tiver alguma dúvida, depois eu passo meu e-mail, Marlon, para eles.